tudo bem? O título da lição desta semana é Consolem o meu povo e está baseada em Isaías capítulo 40. E, como sempre, nós vamos começar com o verso para memorizar dessa semana. Talvez dê um pouquinho de trabalho, mas vale a pena a gente se esforçar para, ao final da semana, termos memorizado essa passagem. Isaías 40, verso 9. Diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Isaías 40 é uma pérola das Escrituras. Você não pode deixar passar essa semana sem fazer uma leitura calma e atenta, completa desse capítulo. Além do conteúdo, Isaías 40 assume uma importância maior porque esse capítulo abre a segunda grande sessão do livro de Isaías. Em uma das primeiras lições desse trimestre, eu comentei que o livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura. Acho que você se lembra, né? A primeira parte com 39 capítulos, com vários paralelos com os 39 livros do Antigo Testamento, e a segunda sessão do livro de Isaías, de 27 capítulos, com vários paralelos com os 27 livros do Novo Testamento. Assim, o capítulo 40, exatamente, inicia essa segunda parte do livro. Assim como o Novo Testamento começa com o anúncio de João Batista preparando o mundo para a chegada de Jesus, veja só essa expressão de Isaías, capítulo 40, verso 3, diz assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Você lembra dessa passagem, né? Viu só como realmente essa parte se assemelha ao Novo Testamento? É o Novo Testamento do livro de Isaías. O povo de Deus vinha sofrendo por muito tempo. Tinha passado pelo cativeiro egípcio, pelo cativeiro assírio e pelo cativeiro babilônico também. Deus permitiu tudo isso como uma forma de resgatar o seu povo do pecado e da apostasia. Era uma maneira, era um recurso que Deus usou várias vezes na história do seu povo para proteger o seu povo da perdição. O castigo de Deus, se é que se pode chamar assim, sempre tem um propósito redentor. As provações, e agora me refiro não somente em relação ao povo, mas em relação à nossa vida pessoal também. As provações da vida são instrumentos de Deus para resgatar, para corrigir, para salvar. Isso foi verdade na história do povo de Deus no passado e é verdade em nossa vida individual também. A mensagem de Isaías 40 é um anúncio de fim do sofrimento. Finalmente o seu povo seria liberto, finalmente eles seriam salvos, finalmente teriam de volta a sua liberdade. As circunstâncias adversas seriam mudadas. Essa era a mensagem. A mensagem de Isaías 40 nos ensina algo importante sobre Deus. Deus é maior do que os nossos problemas. Essa é uma grande lição do capítulo 40 de Isaías. Vou repetir: Deus é maior do que os nossos problemas. Eu convido que você me acompanhe no estudo desta semana e nós veremos juntos essa grande verdade e como ela se aplica à nossa vida. A lição de domingo tem como título Consolo para o Futuro. Os versos iniciais de Isaías 40 contêm uma palavra de conforto durante o cativeiro. Muito provavelmente se tratava do cativeiro babilônico. Você lembra quando o rei Ezequias mostrou todos os seus tesouros aos visitantes de Babilônia, Por causa dessa atitude do rei, o rei de Babilônia cresceu o olho, finalmente veio e tomou tudo. Mais uma vez o povo de Deus estava sob o domínio de uma nação pagã, sob o domínio de um outro governo, de uma outra nação. Durante os períodos de cativeiro, o povo de Deus sofria de duas maneiras. Primeiro, o sofrimento pelo cativeiro em si, a falta de liberdade, a opressão, a humilhação, os trabalhos forçados muitas vezes. Mas havia também outra fonte de sofrimento, era a culpa.
né? O sentimento de nós estamos nessa situação por nossa culpa, né? Nós pecamos, nós fomos infiéis a Deus. Esse sofrimento duplo, de alguma forma, representa muito bem o sentimento que muitas vezes nós experimentamos por causa dos nossos pecados e de nossa rebelião contra Deus. Quando tudo parece que está dando errado em nossa vida. Eu acho que todos nós já vivemos alguma situação assim, né? E nós percebemos que no fundo, a culpa é nossa. Ou porque tomamos decisões equivocadas, ou porque estamos numa linha de conduta que desagrada a Deus. Agora imagine só o efeito dessa mensagem enviada por Deus, né? Presta atenção no que diz os versos 1 e 2 do capítulo 40 de Isaías. A mensagem: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Imagine só agora a sensação de alívio do povo ao receber essa mensagem. E é exatamente essa a mensagem de Deus para o seu povo em todas as épocas e em todos os lugares. Deus promete o fim do sofrimento. Essa é a mensagem da Bíblia. O que estamos vivendo aqui nesse mundo é uma experiência transitória, passageira. Temos que nos apegar a Deus, em primeiro lugar, para receber o perdão dos nossos pecados. Essa é a garantia de que finalmente seremos libertos do cativeiro da dor, do cativeiro da tristeza, do cativeiro do divórcio, da infidelidade, do cativeiro da doença, do cativeiro da injustiça, da humilhação, da fome, da solidão, do preconceito. O texto diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. O título da lição de segunda-feira é Presença, Palavra e Preparação do Caminho. Nós vimos na lição de ontem a mensagem de consolo que Deus enviou para o seu povo no cativeiro. Os versos 3 a 8 contêm algumas informações importantes. Começa falando da preparação do caminho do Senhor. O verso 3 diz assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. A preparação do caminho do Senhor envolvia várias coisas, como a construção de estradas niveladas, por exemplo, adequadas para transportar um rei. Os judeus tinham uma estrada difícil pela frente, quando eles voltaram para reconstruir Jerusalém e o templo. Mas Deus iria antes deles para abrir o caminho. A imagem aqui é de um embaixador consertando as estradas e removendo obstáculos, preparando o caminho para a vinda de um rei. Essa profecia é aplicada no Novo Testamento à obra de João Batista. A mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. Essa era a pregação necessária para a chegada de Jesus. Em seguida, o texto fala ou ressalta a transitoriedade do homem e a permanência da palavra de Deus. E aí vem esse lindo versículo das Escrituras. Para mim, até esse deveria ser o verso áureo, o verso para memorizar da semana. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Verso 8. O cativeiro assírio tinha passado. Agora, o cativeiro babilônico passava também. Como a erva, as nações e seus líderes cumprem os propósitos de Deus e depois desaparecem. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. É lindo isso, não? Essa verdade nos ensina duas lições importantes. Primeiro, devemos entender que a nossa vida é passageira. A vida é um sopro. Nós que já passamos da metade do caminho, sabemos que isso é uma grande realidade. E a outra lição é que a única coisa que dá sentido à existência humana é o que nos mostra a palavra de Deus. O que é?
que existe uma eternidade a ser vivida. Não troque o que dura para sempre pelo que dura apenas um momento. O título da lição de terça-feira é A Origem do Evangelismo. Isaías capítulo 40, que é o capítulo que estamos estudando essa semana, dos versos 9 a 11, retrata a proclamação das boas novas de que Deus está com o seu povo e que finalmente lhe dará o galardão. O verso 9 diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. O final do versículo em seguida mostra exatamente qual era o anúncio. Eis aí está o vosso Deus. Agora, um fato interessante. A palavra hebraica usada para designar o arauto que deveria proclamar essa mensagem é uma palavra feminina. Ou seja, esse arauto era uma mulher. E quando vamos ao Novo Testamento e vemos quem foi a primeira pessoa que anunciou a chegada do Messias, não foi João Batista. João Batista foi enviado para preparar o caminho para a chegada do Messias. Mas o primeiro anúncio público da chegada do Salvador foi dado por uma mulher, a profetisa Ana. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. A primeira proclamação evangelística da chegada de Cristo foi dada por uma mulher. E eu não acho que seja coincidência o fato de que a primeira pessoa também a anunciar a ressurreição de Cristo também tenha sido uma mulher, Maria Madalena. Você consegue notar a dimensão disso? Os dois fatos mais importantes do ministério de Cristo, o nascimento e a ressurreição, foram anunciados por mulheres. É claro que a cruz é o centro de tudo, mas a ressurreição é o selo que confirma a obra realizada na cruz. Por isso, o apóstolo Paulo afirmou: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E a quem Deus designou para anunciar esses dois eventos mais importantes do ministério de Cristo, o nascimento e a ressurreição? Duas mulheres. E considerando ainda que naquele contexto o testemunho de uma mulher não podia ser usado num tribunal, por exemplo, é ainda mais marcante que Deus tenha escolhido uma mulher como primeira testemunha da ressurreição. Olhando tudo isso, eu não consigo entender como existem pessoas que ainda resistem em reconhecer a igualdade de prerrogativas entre homens e mulheres no ministério evangélico. Eu diria que se a escolha para as pessoas que iriam anunciar o nascimento e a ressurreição de Jesus, se essa escolha fosse feita por algumas de nossas comissões diretivas da igreja, provavelmente a história seria bem diferente. O título da lição de quarta-feira é Criador Misericordioso. Dois atributos de Deus que estão em evidência no capítulo 40 de Isaías, esse lindo capítulo da Bíblia, são a sua misericórdia e o seu poder. Como me dá segurança saber que Deus é poderoso e misericordioso. Eu acho que não existe nada que eu dependa mais de Deus do que o seu poder e a sua misericórdia. Os judeus eram poucos, apenas um remanescente, e enfrentavam uma longa e difícil jornada. As vitórias da Assíria, Babilônia e Pérsia fizeram parecer que os falsos deuses dos gentios eram mais fortes do que o Deus de Israel. Mas Isaías lembrou ao povo de Deus, da grandeza de Jeová. Quando nós contemplamos a grandeza de Deus, nós veremos tudo mais na vida na perspectiva adequada. Os versos 12 a 31 podem ser agrupados em 3 blocos, cada um com uma ênfase importante. Os versos 12 a 20 revela que Deus é maior do que tudo na terra. Os versos 21 a 26 revelam que Deus é maior do que tudo no céu. Essa realidade da superioridade e do domínio de Deus sobre todas as coisas, embaixo e em cima, devem nos ajudar a ficar mais tranquilos diante das circunstâncias difíceis que enfrentamos na vida. Alguém definiu a palavra problema da seguinte forma:
Problema é aquilo que você vê quando não está olhando para Deus. Se você olhar para Deus através dos seus problemas, Ele, Deus, parecerá pequeno e distante. Mas se você olhar para os seus problemas através de Deus, Ele, Deus, se aproximará e revelará o seu poder e a sua grandeza a você. O terceiro bloco dessa sessão do capítulo 40 está nos versos 27 a 31. Aqui há uma palavra de encorajamento, de ânimo para quem está desanimado e cheio de dúvidas. É uma mensagem para aquela pessoa que está se sentindo como se Deus o tivesse abandonado. Isaías 40, verso 27 diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Uma pergunta retórica, né? E como Isaías responde a essa inquietude? E aí nós vamos ver ao longo do texto 4 pontos apresentados pelo profeta. Primeiro, Deus é eterno. A perspectiva de Deus para a nossa vida não considera apenas o momento presente que estamos vivendo. Nós temos que nos lembrar disso. Segundo, Ele, Deus, é o Criador de todas as coisas. Ele não apenas conhece, como também tem o domínio sobre tudo. E isso envolve a minha vida e a sua vida. Terceiro, Deus está sempre atuando. Nós passamos um terço da vida dormindo, mas Deus nunca dorme. O silêncio de Deus não significa inatividade. Ele está atuando. Nos momentos em que nos sentimos mais desamparados, mais abandonados, posso lhe assegurar que esses são os momentos em que Deus mais perto está de nós. E quarto, Deus é sábio. Tudo o que Ele faz tem um propósito perfeito. E é por isso que nós devemos deixar que Ele assuma o controle e a direção da nossa vida, porque Ele sabe conduzir melhor do que nós. Você pode ter certeza disso. A lição de quinta-feira fala sobre o problema da idolatria. Esse é o título da lição. Sabemos que um dos maiores problemas vividos pelo povo de Deus no passado era a idolatria. Idolatria consiste basicamente em tornar-se servo e dependente de qualquer outra coisa que não seja o verdadeiro Deus. No passado, os ídolos eram representações materiais visíveis, como estátuas ou mesmo obras criadas por Deus, a lua, o sol, as estrelas. Uma coisa interessante é que Isaías menciona a idolatria sem fazer nenhum comentário condenatório ou crítico. Ele simplesmente diz assim, capítulo 40, versos 19 e 20, O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Uma simples descrição. Isaías não critica a criação de ídolos, ele apenas descreve. Alguém disse que isso poderia muito bem ser uma legenda de uma fotografia de fabricação de ídolos de uma revista, por exemplo. Mas a descrição é tudo o que ele precisa fazer. A criação de ídolos é estúpida demais para exigir comentários. Alguns eruditos veem no tom sério e aparentemente indiferente de Isaías ao comentar sobre os ídolos. Alguns comentaristas veem nisso um certo sarcasmo. Os ídolos podem ser vestidos de maneira impressionante, podem até inspirar admiração e mistério, mas tudo o que são é o que são. E é por isso que nunca devemos derivar o nosso senso de valor de qualquer coisa dentro da criação, que não seja o Criador, porque todas as demais coisas vão apodrecer. É por isso que devemos nos alegrar, porque só Deus é Deus. Não permita que nada, nem coisas, nem filosofias de vida, nem comportamentos, nem estilos de vida se tornem o fundamento para o seu valor como pessoa. A sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro valor estão unicamente em Deus, que é o seu Criador.
fuja da idolatria. Agora, por favor, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos e com a sua igreja também. Vamos ajudar outras pessoas a terem essa experiência de estudo diário da Palavra de Deus. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.